Muito boa noite. Hoje o shiur promete ser, Bezat Hashem, maravilhoso. Acho que mais do que sempre ainda. Queria falar para vocês hoje algo impactante sobre duas midot diferentes, que elas estão interligadas. Talvez, se a gente tiver o tempo, a gente explica a conexão entre elas. Senão, de qualquer forma, a gente vai abranger, falar sobre duas características que correm no nosso sangue, na nossa mente, e que a Kadosh Baruch Hu deu o presente de solicitar que a gente trabalhe essas duas midot. Essas duas midot, meus queridos, são uma vitamina para uma vida longa. Explico por que e da onde a gente sabe isso em breve. Vocês devem estar imaginando, vida longa, para qualquer pessoa que sabe um pouco sobre a Torá Kedoshá, fica muito fácil. Porque a Torá fala para a gente sobre Kibud Avaim, o conceito de respeitar, o conceito não, mitzvah, e a obrigação de respeitar os pais. A Torá fala para a gente que nesse mérito a pessoa vai ter vida longa. E sobre o conceito, sobre a mitzvah de Shiluach Haken, que é quando a gente vê um pássaro, tem muitos detalhes, mas de uma forma muito sucinta, quando a gente vê um pássaro deitado em cima do ovo do seu filhote, então a pessoa não pode pegar o filhote enquanto o pássaro está lá, ele primeiro expulsa o pássaro para depois pegar o filhote. São duas mitzvot distintas, nada a ver uma com a outra, e sobre ambas a Torá nos diz ve'arachta yamim, que a pessoa vai ter uma vida longa. Mas não é sobre elas que eu vou falar. Por quê? Porque sobre elas, quando a Gemara fala ve'arachta yamim, a Gemara se explica que na verdade não venha se equivocar Yehudi, homem ou mulher, que essas duas mitzvot, Kibud Avaim e Shiluach Haken, se referem ao caso de uma pessoa viver mais aqui nessa terra. Por quê? Porque a Gemara fala que isso é muito pouco para um pedaço de uma mitzvah, mais ainda para uma mitzvah inteira. A Gemara se refere ao Olam Shekulo Tov ve Olam Shekulo Aruch, o mundo que ele é 100% bom, que não é o Olam Hazé, e o mundo que ele é 100% eterno, que é esse mundo que a gente viva com 120 anos com muita saúde e alegria, mas ele é finito. Então essas duas mitzvot, Kibud Avaim e Shiluach Haken, se referem a vida longa no Olam Haba e não no Olam Hazé. Então a qual duas midot a gente vai falar é o seguinte: a gente vai falar sobre duas midot diferentes, que não são mitzvot, mas são midot importantes, e sobre elas sim tem Arichut Yamim nesse mundo. Eu queria dar uma introdução de 3, 4 minutinhos para que a gente possa entender o contexto e desenrolar o Shur Bezat Hashem a partir daqui. Teve um Talmid Chacham que viveu faz pouco em Nova York, mais precisamente em Borough Park, e ele recebeu mais de uma vez um dos grandes homens que houve dentro da Torá Kedoshá no mundo recente, Rav Vosner Zichron Libraha. Rav Vosner, para que a gente entenda um pouco quem é esse homem, para poder entender o shiur de hoje, ele foi o legislador da geração. Perguntas de norte, sul, leste, oeste, não só de território, mas de tópicos, inúmeros tópicos caíam na mesa desse grande homem que pensava, às vezes respondia na hora, às vezes demorava para responder, um homem que pensava e respondia às perguntas de Halachá e diversas perguntas que vinham do mundo. Esse grande homem, Rav Vosner, importante a gente saber a história dele um pouquinho, de uma forma muito sucinta, óbvio, que a gente não vem limitar nenhum tzadik, Deus me livre. Estudou em Lublin, na Polônia, sob a regência do Rav Meir Shapira de Lublin, Rosh Yeshiva, aquele homem que ficou muito famoso, de um dos seus grandes feitos, Rav Meir Shapira, de ter fundado o conceito chamado Daf Yomi. Rav Vosner nasceu em 1913 e faleceu em 2015, ou seja, esse homem viveu 102 anos. Isso é importante porque a gente vai vir falar daqui a pouquinho. Rav Vosner viveu 102 anos. A mãe do Rav Vosner tinha uma voz muito, muito, muito bonita. E não é o que parece, é o que é de verdade, porque eu fui verificar e fui procurar. A voz da mãe dele, ela tinha um dom de uma voz maravilhosa.
A gente sabe que, entre parênteses, no Beit HaMikdash, qual é a função dos Levi? Quem tem voz bonita, cantar no Beit HaMikdash, Bezat Hashem em breve, os Levi vão cantar de volta no Beit HaMikdash, era parte da avodá do Beit HaMikdash, cantar. E os Levi que têm voz não tão bonita que fazem, vão ficar de cuidar de porteiro no Beit HaMikdash, quer dizer, para cantar não é para todo mundo, no chuveiro talvez todo mundo, mas cantar de verdade não é para todo mundo. Voltando, a mãe do Rav Wosner tinha uma voz maravilhosa, e ela cantava num dos corais da época que tinha, e de repente escutaram que ela cantava num coral private, e cantava muito bem. Então veio um dos homens dos grandes corais da Europa oferecer uma oportunidade de emprego para ela. Falou, olha, a gente queria pedir para você vir fazer parte do nosso coral público, não mais private, que você cantava agora para as outras mulheres, mas agora a gente quer que você cante para muita gente. E eu acho que aqui você vai ter um desenvolvimento de carreira, mas como era uma menina de família religiosa, a gente sabe que uma mulher, na Halachá, não pode cantar em público para outros homens. Ela recebeu uma oferta muito, muito, muito tentadora. Ela foi falar com seus pais, e os pais entenderam a vontade dela, mas sabiam que o Shulchan Aruch proíbe. Então, entendendo a vontade dela, muito importante isso para Hinuch, entendendo a vontade dela, apesar de não abrir mão do Shulchan Aruch, elas falaram, olha, existe um Rav, que a gente se aconselha muito com ele, Rav Yitzhak Meir, chamado Kopishneitzer Rebbe, um dos Rebes racídicos da época. Ele estava em Viena, onde morava a mãe do Rav Wosner e onde Rav Wosner nasceu também, anos depois, óbvio. Então ele falou, olha, por que você tanto quer cantar? Perguntou o Rebbe para a filha. Ela falou, olha, sinceramente, porque eu tenho uma voz maravilhosa e acho que é gostoso. E o Rebbe falou para ela, você vai ser famosa, né? Ela falou, sim. E você vai ser conhecida ao redor do mundo? Ela disse, sim, isso mesmo, Rav. O Rebbe escutou ela, entendeu ela, fechou os olhos e ficou um tempo. Não consegui verificar quanto tempo ele ficou, se foi meio minuto, ou 2 ou 3 minutos, mas ficou um tempo de olho fechado, que marcou ela. E ela falou o seguinte, olha, o sonho de qualquer mãe Yehudiá é ter um filho que vai iluminar o mundo. Eu prometo que se você se sacrificar, porque eu sei que não é fácil abrir mão dessa oportunidade gigante de não cantar em público para homens, no momento certo você vai ter um filho e esse filho vai iluminar o mundo em Torá. E a sua fama vai vir dele, você vai ficar famosa de qualquer jeito por ser mãe desse grande homem. Essa é a mãe do Rav Wosner. E a história não termina aqui. Rav Don Segal achou essa história num livro chamado Sefer Kehilot, na Áustria, e ele foi procurar um pouquinho mais. Rav Segal perguntou para Rav Wosner se essa história era verdadeira. Rav Wosner, com lágrimas nos olhos, respondeu o seguinte, eu acho que sim. Disse Rav Don Segal para ele, mas por que eu acho que sim? Disse Rav Wosner o seguinte, porque quando eu era pequeno, minha mãe sempre me incentivava a estudar. E ela muitas vezes me falou, filho, você não sabe quanto eu me sacrifiquei por você, para que você possa ser uma luz para Bnei Israel. Então, a história é verdadeira. Esse homem, mais um pouquinho sobre Rav Wosner para a gente poder entender o desenrolar do show de hoje, foi, depois quando criança, cresceu e foi estudar fora de casa, na famosa yeshiva, como a gente mencionou no começo, chamada Chachmei Lublin, a yeshiva em Lublin, chamada yeshiva Chachmei Lublin. Até hoje nas marchas da vida, dica de passagem, a gente vai visitar. A última vez que eu fui lá, era um hotel, não era mais nem, teve uma época que virou uma universidade, agora já virou um hotel. Incrível, eu dormi no hotel com os alunos, incrível imaginar que a gente dormiu nos lugares onde os Bachurim dormiram em yeshiva de Chachmei Lublin, é algo absurdo assim. Mas voltando, nessa yeshiva, para entrar em yeshiva de Chachmei Lublin, onde Rav Wosner estudou depois, tinha que saber 400 páginas de Gemara muito, muito, muito bem. Rav Wosner entra para fazer a prova em Chachmei Lublin e Rav Meir Shapira de Lublin pergunta para ele, olha,
que você vem fazer aqui? Ele falou, Rav, eu vim fazer uma prova para ver se eu posso ser aceito. E ele não foi aceito por causa da idade dele, porque ele ainda é muito jovem para ser aceito naquela yeshiva. Então ele ficou, depois que ele recebeu o não, ele ficou estudando no Bet HaMidrash. E Rav Shapira perguntou para ele, o que você faz aqui? A gente já falou que a gente não te aceitou, o que você está fazendo no Bet HaMidrash? Disse o pequeno Shmuel Vosner, que ainda não era o Rav Vosner, o seguinte, o que eu faço aqui? Eu ainda tenho 2h30 para o meu trem sair. Vou fazer o quê? Ficar na estação de trem vendo coisas fúteis? Eu vou ficar no Bet HaMidrash aqui, e quando eu ver que eu preciso sair para não perder o trem, eu vou sair logo antes do trem para não perder o trem, mas eu não quero perder esse tempo à toa, por isso que eu estou sentado no Bet HaMidrash. Posso? A voz dele disse, Rav Shapira falou para ele, claro que pode, Shmuel. Quando Rav Shapira viu isso, o Rosh Yeshiva de Rachamim Lubim falou, olha, apesar de você ser mais jovem que os demais, você está aceito na minha yeshiva. Se cada minuto para você conta que você não quer ficar na estação de trem, eu vou abrir uma exceção para te aceitar. Rav Vosner estudava a luz da lua. Bet HaMidrash desligava a luz porque tinha uma hora, Rav Vosner ia estudar a luz da lua. Rav Meir Shapira, uma vez viu ele e falou o seguinte, pessoal, escutem isso aqui, olhem que power. Eu vi você estudando a luz da lua, isso prejudica a sua visão. Que você tenha uma visão forte para sempre e que sua visão não seja prejudicada por nada. Rav Vosner, queridos, nunca na sua vida usou óculos. Eu talvez não conheça algum Rav que não usa óculos. Não sei se usar óculos e ser careca é parte do tributo de ser um Rav, mas a gente sabe que os Rabanim normalmente usam óculos. Rav Vosner nunca usou óculos. Talvez não, certeza, foi a brachá do Rav Meir Shapira. Uma vez que a gente entendeu um pingo de quem é esse grande homem que teve o mérito de sua mãe ter feito esse grande feito de aberto mão de cantar num coral, imagine a vontade de uma jovem. Ela abriu mão e teve a brachá do Kopishnitzeh Rebbe, que vai sair um gadolador que saiu de verdade, e depois quem conhece o mundo de Torá sabe o que seria do mundo de Torá sem muitos dos livros de Rav Vosner, dentre eles o livro Shevet Levi de perguntas e respostas de Alahá. Um Rav que se esforçou na Yeshiva de Chachmei Lublin. Um Rav que Rav Meir Shapira aceitou ele antes da hora porque viu a atmadá, a constância, o valor de cada minuto para esse homem. Agora sim, uma das vezes, depois que Rav Vosner já virou o grande Rav Vosner, agora já anos e anos depois, décadas depois, embora o par, como mencionei para vocês, viveu um homem, esse homem, ele chegou e perguntou para o Rav Vosner, Rav, queria fazer uma pergunta para o senhor. Mesma pergunta que a Gemara fala no Tratado de Megillah, na página Chavchet. A Gemara pergunta, Bamei Arach Tayamim. Assim perguntou Rav Friedman, que recebeu Rav Vosner na sua casa. Rav Vosner foi para Nova York angariar fundos para sua yeshiva e dormiu na casa desse Rav Friedman. Rav Friedman tomou a coragem e falou, olha Rav, estou te fazendo um favor de recebê-lo na minha casa com muito orgulho. Eu queria te fazer uma pergunta para aprender, Bamei Arach Tayamim, o que fez você ter longa vida? Que é o título do shur de hoje. Rav Vosner disse o seguinte, tem duas coisas que me fizeram ter longa vida, porque ele viveu 102 anos de vida. Uma delas eu vou te contar e a outra eu não vou te contar. Rav Friedman, muito curioso, como todo bom Yehudi, com a segunda, falou, deixa eu aprender primeiro a primeira, pelo menos. Rav Vosner, eu nunca na vida, amati al midotai. Eu nunca na vida fui severo com ninguém. Muitas vezes eu tinha que receber, muitas vezes eu tinha que ser mais duro com alguém, e eu sempre soube ser flex power, na linguagem de hoje em dia, soube ser flexível, soube deixar passar. Eu nunca amati al midotai, mesmo que a gente tenha razão às vezes, muitas vezes, eu nunca fui estrito com as pessoas, bravo, carrancudo, mesmo que eu tinha razão. Eu fui uma pessoa flexível, chamado no hebraico, no Lashon da Gemara, ma'avir al midotai. E a outra, eu não vou te contar, porque eu não quero. Outra vez, Rav Friedman de novo recebe Rav Vosner anos e anos depois, e ele pergunta de novo, Bamei Arach Tayamim. Rav Vosner disse para ele, eu já contei uma vez para você, porque eu fui flexível, fui uma pessoa que eu não fui dura com os outros. Mesmo quando eu merecia, eu falei, tá bom,
Ma'aleshi, deixa passar, em Yiddish, nishkeferlach, não tem problema. Mas já que você está me insistindo, eu vou te contar. Mas eu vou te pedir um favor. Eu quero que você conte isso depois, se você quiser contar para as pessoas, somente 40 anos depois que eu falecer. A gente sabe que Rav Wosner faleceu em 2015 e não passaram-se 40 anos. Rav Friedman falou para ele, Rav, eu posso esperar o senhor falecer para contar, não vou contar para ninguém em vida. Isso eu posso prometer, mas 40 anos é muito. Rav Wosner falou, tá bom. Ok, mas em vida, proibido contar para qualquer pessoa. A segunda e última midá que me fez ter Arichut Yamim, disse Rav Wosner, 102 anos de vida, foi o seguinte, algo que talvez a gente não tenha escutado muito, não é tão famoso, mas é importante a gente saber que é algo importantíssimo na vida de qualquer Yehudi, Kol Ma'asai Leshem Shamayim. Tudo o que eu fiz na minha vida era sempre com o intuito de fazer engrandecer o nome de HaKadosh Baruch Hu. E perguntou Rav Friedman para ele, Rav, como o senhor sabe disso? Agora, quando conta sobre pessoas gigantes da Gemara, eles tinham uma razão para entender isso, aprendendo de algum passuco, de algum lugar. Como que o senhor sabe que Ma'avir al-Midotav seria uma pessoa flexível, ser uma pessoa light, vamos chamar no português com respeito, ser uma pessoa que, segundo as Midot, Kol Ma'asai Leshem Shamayim, fazia tudo para engrandecer o nome de Hashem, essa era a Kavaná, a intenção única, é isso que norteava as ações e pensamentos desse grande homem. Como o senhor sabe que foi isso que deu Arichut Yamim para o senhor? Disse Rav Wosner, uma vez veio um homem Sfaradi, um senhor de idade, assim me apareceu no meu sonho, e ele contou para mim que minha longa vida se deve a esses atributos. É incrível que esse mesmo Rav Friedman, que escutou esses dois pontos, foi no Sped do Rav Wosner depois, óbvio que Rav Wosner faleceu em 2015, e o Sped desse grande Talmid Chacham, Rav Wosner, de Zichron Libraha, foi na sinagoga, a mesma sinagoga onde rezava sempre Rav Chaim Kanievski, de Stipler, chamado Lederman Shul em Bnei Brak. E ele contou que uma vez Rav Wosner estava lá na sexta-feira à noite, num Bet HaKnesset, não naquele, mas ele contou no SP dele lá, que veio um senhor de idade, estendeu a mão para o Rav Wosner, o mesmo que ele tinha visto no sonho, falou para ele que parece que ele ganhou mais tempo de vida, e em relação à causa, foram esses dois atributos. E de repente Rav Wosner foi procurar esse senhor de idade, que era o mesmo que ele tinha visto no sonho anteriormente. Esse senhor de idade, ele procurou no Bet HaKnesset e não desapareceu mais. Sabe que essas histórias acontecem com pessoas muito grandes. Quando a Gemara conta isso pra gente, normalmente, não que aqui seja o caso ou não seja, não é da minha conta, mas só pra gente aprender um pouquinho, entre parênteses, Eliyahu Hanavi. E eu queria hoje, se isso traz Arichut Yamim, e quem não procura Arichut Yamim vive vida longa, com saúde, com alegria, isso que é Arichut Yamim mesmo de verdade, Ma'avir al-Midotai, e fazer as coisas Leshem Shamayim. Queria estacionar aqui e aprender um pouquinho sobre essas duas midot com vocês. O que quer dizer, pessoal, ser ma'avir al-midotai, ser flexível? Cada um de nós tem direitos na vida. Quando a gente nasce, a Kadosh Baruch Hu dá alguns direitos para a gente. A gente tem a Constituição, no país que a gente vive tem alguns direitos, segurança, saúde, lazer, depende do país, cada um tem alguns direitos que a pessoa tem. Só o fato de ser um cidadão de algum lugar, a pessoa entra num clube, ele tem direitos, etc. Ele ganha um cartão de crédito, tem direito de seguro, tem direito de pontos, de milhas. Cada coisa na vida traz um direito para a pessoa. Tudo na vida tem direitos. A pessoa paga seguro, ele tem direito a fazer consultas, além do que ninguém precisa usar hospital. O cara paga seguro de carro, ele tem direito a usar o reboque do seguro, o que for. A pessoa paga a cadeira na sinagoga, tem direito de sentar naquela cadeira. Ele talvez tenha direito de ganhar alguma aliá tantas vezes por ano, a pessoa fica sempre pensando que aliá que ele vai ganhar para subir na Torá. Eu pago mensalidade, então eu faço questão de ter o serviço. A gente liga no 0800 reclamar, eu estou pagando mensalidade, como que não me servem? Isso é o direito da pessoa, de verdade, a gente tem esses direitos.
Eu lembro quando era pequeno, no ônibus eu vi uma frase escrita num quadradinho. Antes de dar o shiur, eu fui procurar de verdade, de novo, se ainda existe essa frase nos ônibus aqui em São Paulo. Talvez em outras cidades tem, em outros países não prestei atenção, mas aqui em São Paulo ainda tem nos ônibus o seguinte: um transporte, um direito do cidadão e um dever do Estado. Pronto, nós temos direito, só por ser cidadão, a pessoa já tem direito a ter uma linha de transporte que possa locomover ele de um lugar para o outro, and so on. E que maravilha, a gente paga e a gente tem esses direitos, a gente nasce, a gente já tem alguns direitos que o país tem que dar para a gente. E de repente está tudo maravilhoso, só que não. A gente encontra, por que só que não, pessoal? Por que a pessoa não pode viver com os direitos somente? Porque a gente encontra muitas vezes, e algo muito, muito importante na vida familiar, escola, em casa, no business, na sinagoga, you name it, em qualquer lugar. Muitas vezes a gente encontra na Halachá, meus queridos, algo que me veio à cabeça, e o termo usado na Halachá é lifnim mishurat adin. A Gemara fala isso, a Halachá traz depois no Shulchan Aruch isso, as leis. A pessoa pode fazer X, mas lifnim mishurat adin, acima do que precisa, mais do que precisa, ele possa se comportar de uma forma mais nobre. Não cobrar ou cobrar, depende do caso que seja. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer, lifnim mishurat adin. Se a halachá é que eu posso cobrar, por exemplo, no caso X, como que está escrito lifnim mishurat adin? Olha, se você quiser ser mais caprichoso, Habibi, aí não cobre. Peraí, se pode cobrar, se é meu direito, I can, ani yachol, então por que não? Da onde vem fazer mais? Pessoal, presta atenção. Deixa eu explicar a pergunta um pouco melhor. Quando Hashem fala para a gente comer, exemplo qualquer, matzah no dia 15 de Nissan, então não fala, se você quer ser tzadik também, come matzah em 30 de julho. Não existe isso, porque a obrigação de comer matzah é uma noite por ano. A obrigação de fazer um kippur é uma noite por ano. Então, se a pessoa quiser ser tzadik, faz 2 vezes. Não existe isso. Então, da onde vem o conceito na halachá muitas vezes? Olha, aqui você pode cobrar, aqui você pode reclamar, mas se você quiser fazer lifnim mishurat adin a mais, então, peraí. Como assim? Qual que é a halachá? Se a halachá é que pode, por que eu preciso fazer a mais? Hashem veio ensinar para a gente que, óbvio, respeitando o Shulchan Aruch, importante lembrar isso, ecoar essas palavras na nossa cabeça, a gente não pode viver na risca. Tem gente que viaja, vou explicar melhor, já entrando no avião, fazendo Tehillim, pedindo para as pessoas que estão em terra fazer Tehillim para não vir comida kasher, para que eu possa processar a companhia. Tomara que eu entre lá e eu pedi a cadeira 113A, o que for, estou inventando qualquer número, e a pessoa parou no 13B e ele vai reclamar lá no advogado para receber lá o processo da companhia. Óbvio que pode. Se você pediu comida kasher com 24 horas de antecedência, 48, o que for, e não te mandaram, óbvio que você pode cobrar da companhia. E não tem nada de errado com isso. Mas a pergunta é, se a gente sempre vive tentando andar nos lugares, tomara que eu escorregue para poder processar a instituição que eu estava andando lá, o shopping, o que for, que não colocar naquela plaquinha amarela, cuidado, piso molhado, qual que é o problema com isso, pessoal? Que a pessoa anda azeda onde ele estiver. O que eu posso procurar para dar uma mordida nos outros e ter mais os meus direitos? Procurando quando vai acontecer algo de errado, lo aleno, com cada um de nós. Na verdade, não é nem lo aleno, porque a pessoa já procura isso quando ele vive sobre os direitos dele. Como tirar algo daquela instituição, daquela pessoa, do seguro ou o que for. Óbvio que tem momentos que a pessoa precisa saber os direitos dele, não precisa ser um bobo na vida, correto? Mas Hashem veio ensinar para a gente algo muito, muito importante. A pessoa precisa saber que viver atrás dos nossos direitos de uma forma sedenta, isso não é correto. Isso não faz a pessoa viver bem e nem mais. Porque disse Rav Wosner, qual foi o segredo da minha Arichut Yamim? Primeiro deles, Ma'avir al-Midotai. Deixar passar às vezes, é fazer lifnim mishurat adin, mesmo que eu posso. Nesse caso eu não vou.
porque eu sei ser gentleman, eu sei ser fino, e a Torá nos pede para ser fino ou fina. Deixa eu explicar para vocês, pessoal, até onde isso vale, que interessante. O que é importante a pessoa saber viver com os direitos dele, sim, mas saber ser um pouquinho mais flexível, mais light, mais tranquilex. Tem uma halachá que vale a pena a gente conferir, que não seja nada prática, mas é importante a gente ver quanto que é importante a pessoa viver bem. E a pessoa que sempre vive com seus direitos não vive bem, como a gente mencionou até agora. No Shulchan Aruch, a gente tem 4 tomos. Um dos tomos do Shulchan Aruch é chamado Yoredea. Faz tempo eu estava estudando no Siman Shin Samech Bet Alachá Vav. Vale a pena depois procurar. 362, capítulo Alachá 6. O Shulchan Aruch diz o seguinte Alachá. Shenaim sheayu sonim ze et ze. Se tem 2 pessoas que não se davam bem, 2 pessoas que vivem sobre o direito, eu tenho meu direito, você tem o seu direito, e estão brigando sempre, ou por qualquer outra razão. En lekavram beyachad. É proibido colocar a pessoa no estacionamento final dele, depois de 120 anos bem vividos, e enterrar os 2 próximos um ao outro. Assim está escrito no Shulchan Aruch. Habibi, já acabou, halas, ninguém pode se mexer, ninguém pode mais brigar. Depois de 120 anos, a pessoa não fala mais, não se mexe mais, a gente espera. Então, o que acontece é, pessoal, por que não pode enterrar um do lado do outro, se eles não se dão bem? São 2 pessoas inimigas. Assim diz Shulchan Aruch, essa é uma lei. Quando estava estudando, fui procurar nos comentaristas do Shulchan Aruch mesmo. Tem um dos comentaristas lá, chamado Be'er HaGolá, ele traz algo assustador de quanto é importante a gente saber viver bem, por isso que é assustador. Diz o Be'er HaGolá, she'afilu bemotam en lahem menochá. Mesmo depois de 120 anos, eles não têm tranquilidade. Fato é que mesmo depois de 120 anos, no caso não é bem vividos, porque eles se detestam, a pessoa não pode enterrar um do lado do outro. Mas por quê? Já morreu. Diz o Shulchan Aruch, Habibi, eu, Hashem, falando, conheço o ser humano melhor do que você, porque eu te criei, disse Hashem. E quem escreveu o Shulchan Aruch está interpretando a vontade de Hashem. É proibido enterrar um do lado do outro se eles não se dão bem. Por que disse o Shulchan Aruch? Não sei. Be'er HaGolá explica para a gente, she'afilu bemotam en lahem menochá. Mesmo depois de 120 anos, a pessoa não tem tranquilidade. Porque a pessoa que vive só prezando os seus direitos, a sinagoga me deve, o açougue me deve, a comunidade me deve, o trabalho me deve. Sim, claro que a gente precisa viver, e a gente não pode ser bobo, mas viver 100 horas por dia, olhando todos os direitos, procurando os erros para poder pegar as pessoas nas entrelinhas, isso não é saudável. O contrário disso é ser ma'avir al-midotav, que é a primeira das midot, que Rav Wosner contou para a gente, para Friedman lá no caso, eu contando para vocês que escutei dele, que a pessoa possa ter arichut yamim. E tem mais um ponto, pessoal, muito importante, por que Ma'avir Amidotav é tão importante? O primeiro que a gente falou, que a pessoa vive azeda. O segundo ponto, por que é importante ser Ma'avir Amidotav? Porque a Gemara faz uma pergunta muito, muito interessante para a gente. A Gemara fala o seguinte, no Tratado de Brachot. Um dos versos do Birkat Kohanim, Hashem fala para a gente, que os Kohanim falem para a gente, os Kohanim são somente a garganta de Hashem, então é Hashem falando, Issa Hashem panav elecha vichuneka, que Hashem dê chen para a pessoa, vichuneka quer dizer chen, simpatia. Pergunta a Gemara, como assim, Issa Hashem panav, que Hashem olhe para a gente, quebre um galho e dê simpatia para a pessoa? Como assim? Hashem próprio falou que eu sou o Deus, Asher lo issa panim velo yikach shochad, que eu não recebo suborno e nem quebro um galho. Então, como que Hashem próprio pode falar para os Kohanim, falarem para a gente, Issa Hashem panav, que Hashem olhe para a gente de uma forma sorridente e quebre um galho? Como assim quebre um galho? Hashem próprio falou, uma das regras, condutas minhas, pessoal, dizendo Hashem, na própria Torá, que Hashem é lo Issa panim. Então, como Hashem fala, Issa Hashem panav? Habibi, Hashem próprio falou que ele não faz isso com ninguém. De repente, ele pede para os Kohanim serem a garganta, como se fosse de Hashem e proferir essa brachá para a gente? Hashem é Isapanav ou Lo Isapanav? Ele quebra um galho ou não quebra um galho? Diz a Gemara, boa pergunta. Na verdade, Hashem é Lo Isapanim. Não é? Então, como no Birkat Kohanim a gente fala Issa Hashem Panav,
Diz a Gemara algo surpreendente. Eu queria não ser tão gentil com o povo, manter a média. Tirou 6, passa na prova, tirou menos que 6, fica de recuperação, por exemplo. Mas eu não posso, porque, pessoal, olhem quanto importante é cuidar das mitzvot. Porque eu pedi para fazer em Birkat Hamazon, depois de comer só um cabetzá. Cabetzá é mais ou menos uma fatia de pão, daqueles pães fatiados, pães de forma. E o Bnei Israel já receberam sob Shino Shulchan Aruch, de mesmo quando tem metade de um cabetzá, mais conhecido como um kazait, que é meio pão de forma, meio slice de um pão de forma, meia fatia de um pão de forma, só para a gente não se perder, também já fazem brachá. Então, já que Bnei Israel vão ao meu encontro, essa é a resposta, que eles são machmirim, mais zelosos, eu também vou ao encontro deles. Quer dizer, na verdade, Hashem está respondendo, eu sou lois sapanim, essa é a regra. Mas se a pessoa ela é flexível, ela é ma'avir al-midotav, ela é mais gentil, ela não vive só com os deveres, os direitos dela, Hashem diz, eu também vou ser recíproco com você. Povo Yehudi, ou singular Yehudi ou Ida. O que isso quer dizer, pessoal? Ma'avir al-midotav, que a pessoa vive bem, procurando bem, e 2, que isso faz com que Hashem faça o mesmo, seja recíproco com a gente. E o mundo também ele é recíproco com uma pessoa que ela é flexível, que ela é gentil, que ela é sorridente para os outros. Não vive só, é média 6, então eu vou 6 exato. Viver de acordo com Midat Adin, pessoal, justiça, que são os meus direitos, eu mereço, eu tenho que ter isso, é talvez no mundo escolar, eu ainda moro na escola, por isso que me vem à cabeça, mas vocês vão entender com certeza, tem professores que talvez não dão meio certo. Tem questões que é o certo ou errado, halas, não tem meio termo. Lifnim Mishurat Adin, ser uma pessoa que é ma'avir al-midotav, flexível, faz com que o professor dê 0,2, 0,6, que quando a nota dá 5,8 já arredonda para 6, isso é ma'avir al-midotav. E quem não quer isso e quem não precisa disso? Todos nós precisamos, como pessoas singulares, pessoas físicas, e PJ como Bnei Israel. Uma pessoa que ela é ma'avir al-midotav, ela tem esse trato mais flexível de Hashem. Essa é a resposta que Hashem deu para a gente, não sou eu. Também o trato de Hashem com a gente não é de um rei com um súdito, quando a pessoa é ma'avir al-midotav, é igual um filho e um pai. Não merece. Todo pai tem coração. Não merece, mas vai ganhar às vezes. A gente não vive na risca com os nossos filhos. Isso é válido também para um casamento. Escutei uma vez uma frase maravilhosa, pessoal, que tem tudo a ver com essa midá que a gente está falando, só para a gente transbordar ela para o casamento também. Que em relação ao casamento, eu escutei a seguinte frase: marriage is not about searching for the right person, it's about being the right person. Traduzo. Eu escutei ela em inglês, achei tão bonita. Casamento não é somente procurar quem é o cônjuge correto para mim. Casamento é a pessoa ser a pessoa correta para o outro. Pessoal, olhem que forte. Marriage is not about searching for the right person. Só ficar procurando quem é a pessoa que mais combina comigo, óbvio que a gente precisa procurar, mas tanto quanto isso, pelo menos, marriage is about being the right person. A pessoa ser a pessoa, e se a gente vive só, ela me fez assim, ele fez assim, tem que ser assim, cadê a flexibilidade? Não tem casamento. Um direito do cidadão, um dever do Estado. Talvez no ônibus, na vida, isso não funciona. Eu não sei nem se o Estado funciona direito. Palavras que tem que acompanhar a gente, às vezes verbalmente, às vezes emocionalmente, mentalmente, é ma'alishi, ou nishkeferlach, ou não tem problema, árabe e nish português. A pessoa fala, tá bom, ok, deixa passar. Quem não quer ter um meio certo, um 0,2 numa prova, nas mitzvot, nas perguntas que a gente faz de Hashem, para a gente ter o ma'alishi dele, o não tem problema dele, nós precisamos ter o nosso não tem problema com Hashem, óbvio, e com outros Yehudim e Yehudiot, e pessoas que moram ao nosso redor. Próxima vez, que é passar na nossa cabeça, mas eu tenho o direito de reclamar, eu vou ligar. Pessoal, às vezes vale a pena não ligar, não reclamar, para não ganhar aqueles 10 reais, só para ser ma'avir al-midotav. Trabalhar as midot, por 10 reais, claro que vale a pena. Às vezes até mais. A gente tem que começar do andar de baixo.
Eu posso ligar para a companhia, eu posso reclamar, eu vou ganhar mais R$10, vou ganhar mais um pacote de cotonete. Às vezes não vale o pacote de cotonete para que a gente possa trabalhar nossas midot. Por que você não liga a reclamar? Porque eu tenho medo, responde para a pessoa, de ser uma pessoa reclamona. Eu quero ser ma'avir al-midotav. Tantas mitzvot custam para a gente, um par de tefilim, um tzitzit, matzah. Aqui por R$10 eu trabalhar um midah power, eu quero vida longa. Por R$10 vale a pena. Às vezes por mais também. Olhem que interessante. Um dos grandes homens que viveu num lugar chamado Zvil, chamado Rav Shlomo de Zvil, ele é conhecido na época antiga como Reb Shloimke, dentre os Hassidim. Talmid Chacham, um tzadik muito grande. Ele contou algo que me chamou muita atenção quando vi isso. Já vi faz muitos anos atrás, anotei aqui para guardar para um shiur. Ele falou o seguinte, que a pessoa nasce com 100 unidades na vida. Todo mundo. Essas 100 unidades são distribuídas, eu vou dar alguns exemplos, óbvio que tem mais coisa, mas só para a gente poder entender e ilustrar. Saúde, Parnassá, sustento, Shalom Bait, daí por diante. Então essas 100 unidades são subdivididas, 20 unidades para cá, 30 para lá, 15 para lá, e so on. Se uma das categorias recebe mais unidades, que o total é 100 para todo mundo, a outra recebe menos. Pessoal, olhem que hidush. Ou seja, às vezes, quando a pessoa precisa, Hashem vê que a pessoa precisa ter saúde, ou para nascer outra coisa, Hashem tem que tirar de outro local, novidade, para que possa as 100 unidades para fazer todas as categorias que nós precisamos. Então, às vezes, quando a pessoa passa um pouquinho de vergonha, ou passa um desconforto, não é o vizinho, não é a companhia, não é a aviação, não é o seguro, não é a sinagoga, não é o gabai, não é o marido, não é a esposa. O que é? É Hashem falando, Habib, agora eu estou vendo que você precisa ter sucesso em outro lugar. Eu preciso realocar aquelas 100 unidades de forma diferente. Então, se é assim, Baruch haba b'shem Amonai, seja ma'avir al-midotav, seja flexível. E a segunda midá, que a gente falou um passo para frente, que Rav Wosner contou que por ela, ele teve vida longa, e um homem como esse, quando fala cada palavra é uma pérola e aceita, disse ele o seguinte, e foi contada só depois dele falecer, de fato, Kol ma'asecha leshem shamayim. Meus atos foram leshem shamayim. Eu queria explicar esse conceito um pouquinho mais. Quer dizer, fazer tudo que a gente faz, que o nosso norte seja o nome de Hashem, engrandecer o nome de Hashem. No Shulchan Aruch, Orach Chaim, no Siman Resh Lamed Aleph, 2, 3, 1. Lá tem uma halachá, que parece um livro de Mussar, é um capítulo que tem uma halachá, que fala sobre, parece Mussar ética, o Shulchan Aruch não vem trazer ética, o Shulchan Aruch vem trazer leis. Mas aqui parece que é Mussar, é ética, que é muito importante, mas não é o propósito do Shulchan Aruch, e no caso aqui é lei. Ele fala o seguinte, quando a pessoa olha para o dia dele, o nosso dia, Baruch Hashem, tem 24 horas. Quantas horas Hashem espera que a gente faça Avodat Hashem? Homens e mulheres, de novo, nosso dia tem 24 horas. Quantas horas a Kadosh Baruch Hu espera que nós façamos Avodat Hashem? Trabalho para Hashem, fazer o que Hashem espera, que é tudo que vai sobrar da gente nessa vida. Maravilhosa. Pessoal, tzadik, o que ele faz? Ele faz do filme, ele estuda 2 horas de manhã, ele reza, estuda 2 horas, ele faz minharvit, estuda mais 1 hora, 1h30 à tarde. É uma pessoa que está organizada na vida, que tem horas de estudo de manhã, de tarde, sem celular, de uma forma maravilhosa. Tá bom, mas o dia tem 24 horas, e o resto do dia? Cadê a Avodat Hashem do resto do dia? Não, mas eu preciso trabalhar, preciso fazer ginástica, preciso comer, preciso ir no banheiro, preciso fazer, sei lá, aniversário do filho, tem não sei o que lá, coisas da comunidade, a pessoa precisa participar. Então, mas cadê a Avodat Hashem? A gente vive 24 horas. Quantas horas a Hashem espera que a gente faça Avodat Hashem? 2, 3, 4? Não dá para fazer 24 horas. Resposta diz o Shulchan Aruch que dá. Como? Quem vai trabalhar por mim? Hashem, sempre com a gente. Hashem é nosso sócio, ele trabalha junto com a gente. Não pela gente, junto com a gente. Agora é o seguinte, a pessoa precisa dormir também? Resposta é o seguinte, diz o Shulchan Aruch, 24 horas por dia, a pessoa olha que forte, a pessoa pode fazer Avodat Hashem. Quando a pessoa, ele senta para ir, me permita um exemplo, precisa ir no banheiro,
ele para ir no banheiro. Se ele vai no banheiro porque Hashem pediu, porque uma das leis do Shulchan Aruch é que a pessoa não pode fazer brachot, ou trabalhar, ou nem estudar, querendo ir no banheiro. A pessoa parou para ir no banheiro, e no banheiro, avodat Hashem. Mesmo ir no banheiro. Quando a pessoa senta no business dele trabalhar, e se ele trabalha, não é que ele está trabalhando para dar tzedakah. Ninguém trabalha para dar tzedakah. A pessoa trabalha e também dá tzedakah. Mas não é que a pessoa precisa trabalhar para dar tzedakah. Mas a pessoa precisa trabalhar porque ele escreveu na ketuvá dele, que ele precisa pagar as contas dele, para a esposa, para casa. Ele precisa pagar a educação, o chinuch dos filhos. O business da pessoa, se a pessoa tiver esse enfoque, isso em mente, ele vira um Bet HaMikdash. Sério? Sim. Por que você está trabalhando? Porque a Hashem me mandou trabalhar, eu me obriguei quando casei com ela, assinei a ketuvá, eu tenho filhos, eu tenho obrigação de sustentar eles, eu tenho obrigação de, posso ajudar a comunidade, and so on, cada um no que faz e como que pode fazer da melhor forma possível. Então, o que a gente faz vira Leshem Shammai, mas quantas horas por dia? Eu posso dar 2 horas de manhã e 2 horas de tarde, que já é maravilhoso. Peraí, o estudo foi nesse tempo, e o resto do dia? Beijo a parochet e até Minha eu volto. Não é assim. O dia inteiro da vida da pessoa, a Kadosh Baruch Hu espera 24 horas que a pessoa faça Leshem Shammai. De Shulchan Aruch, o business. De Shulchan Aruch, mesmo dormir. Se quando eu vou dormir porque amanhã está bem, para poder dar minhas aulas, ou para poder ir para a sinagoga, para poder fazer tefilá, para poder receber as pessoas com um sorriso, ter boas decisões no meu dia. A pessoa precisa dormir. Se ele não dormir, ele vai fazer tudo com dor de cabeça, não vai fazer direito. Isso vira Leshem Shammai. Quando uma mulher cozinha. Cansei de cozinhar, óbvio, é normal, às vezes faz parte das emoções de qualquer pessoa normal. Mas, e as outras vezes que a pessoa não está cansada, Etzema Davar, cozinhar, pessoal, se a pessoa cozinha Leshem Shammai, o que quer dizer? Estou cozinhando porque é com essa comida que meus filhos vão fazer o dia a dia deles, meu marido, eles vão para a rua, vão trabalhar, vão estudar, vão fazer tefilá, peraí, essa comida virou gasolina para anjos móveis aqui nesse mundo. Então essa comida é igual o Lechem Apanim que tinha no Bet HaMikdash. Não muda, é um korban isso. Então, o cozinhar, com esse enfoque, se a pessoa pensar nisso que a gente está falando agora, que isso está no Shulchan Aruch, vira Leshem Shammai. A pessoa pode estar, acompanhem comigo, pessoal, no Knis, na sinagoga, com a cabeça fora da sinagoga. Hoje no século XXI, fácil. E a pessoa pode estar no business com a cabeça no Bet HaMikdash, que é o que a gente está falando agora. Hidush, de novo. A pessoa pode estar na sinagoga, pensando no trabalho e outras coisas. Naquele dia ele se perdeu, amanhã uma nova tentativa, ele vai fazer tshuva, vai melhorar. Acontece. Ou a pessoa pode estar em casa, a pessoa pode estar no trabalho, a pessoa pode estar na natação, pode estar onde ele estiver. Se ele está fazendo isso para ele ficar bem e poder fazer o resto direito, como o Shulchan Aruch pede, essa pessoa está 24 horas fazendo Avodat Hashem, Leshem Shammai. Foi o que Rav Wosner disse, que me trouxe Erichut Yamim. Sempre, antes de tomar uma decisão, eu pensava comigo mesmo, Leshem Shammai, será que isso vai engrandecer o nome de Hashem? Ou não? Não no caso do Rav Wosner, no nosso caso. Será que vai engrandecer o nome de Hashem ou vai engrandecer minha barriga? Isso que a gente precisa pensar. Será que vai engrandecer o nome de Hashem ou eu só penso na minha pessoa, que é um teste difícil? A pessoa pode ver Hashem espera isso da gente, 24 horas de Hashem Shammai. De verdade, pessoal, porque quando o Cohen estava no Bet HaMikdash, ele precisava parar de estudar para fazer o korban dele. E aí? Era Leshem Shammai, é óbvio isso. Quando o Levi, como a gente mencionou no começo do shiur, estava cantando o Tehilim no Bet HaMikdash, ele estava Leshem Shammai, mas ele está cantando, que ele gosta de cantar, so what? É isso que Hashem pediu para ele. Cada pessoa no métier que ele está fazendo agora, se ele faz as coisas direito, isso, se a pessoa parar e pensar 1 minuto antes, pessoal, muda o dia da pessoa, estou agora vivendo Leshem Shammai, é outro dia, é outra pessoa, é um homem, é uma mulher, é um anjo. E é o que trouxe Arichut Yamim nas palavras do Rav Wosner, Zichron Libraha. E nesses minutos finais, queria contar para vocês, antes de contar uma história estronda para vocês, talvez a melhor história que eu já vi na minha vida, verdadeira. Queria contar uma ideia curta antes.
quando a gente toma decisões, Leshem Shamayim, a tendência é que o Emet, que a verdade, fique muito clara na nossa frente. E quando a gente tem a verdade clara na nossa frente. E às vezes a gente pensa no Leshem Shamayim, em vez de a gente olhar para 1 metro na nossa frente, a gente pensa em quilômetros na nossa frente, a decisão vem completamente diferente. Às vezes a gente fala, esse é o certo, esse é meu dever. Juntando os 2 pontos, Mavir Amidotav e Leshem Shamayim. Como falei para vocês no começo do shur, a ligação, eu acho que esses 2 pontos não são aleatórios. Que uma pessoa que ela vive Leshem Shamayim, ela sabe que tem algo muito maior do que o agora. Essa pessoa consegue ser Ma'avir Amidotav. Eu mereço, eu devo, ele me deve, é o meu direito. Habibi, sai do segundo de agora, vive algo muito maior, que você é um Yehudi, você tem eternidade. Eu sei que você merece, você deve, você tem o direito, mas pensa grande, Habibi, pensa large. Pare de ser criti-criti com coisas pequenas. 2 midot. Ma'avir Amidotav. A gente trouxe 2 pontos importantes para isso. Para você não ficar procurando sempre os erros do mundo, da vida, viver azedo. A gente falou que nem 2 pessoas podem ser enterradas uma do lado da outra, pessoal. Que azedo viver procurando meus direitos. A gente falou um segundo ponto também, hein, que eu acho que está diretamente ligado com Ma'avir Amidotav. A gente falou que quando a gente quer ganhar meio certo de Hashem, a gente tem que dar meio certo para os outros. Quando a gente quer ganhar um arredondamento de nota de 5.8, se a média for 6 para passar de ano, exemplificando o que for, Hashem fala, olha, se você sabe ser flexível com os outros, eu também vou ser flexível com você. Ah, deu troco de 15 centavos. Para, deixa lá. Subiu no táxi, subiu onde que for. Se for pagar em dinheiro, deixa rodar. Quer dar uma gorjeta? Clica assim, coloca lá 2, 3 reais. Não vai mudar nada, mas vai mudar que eu sou uma Ma'avir Amidotav. Uma das mitzvot mais baratas que a gente vai fazer. E outro ponto que a gente falou é a pessoa fazer as coisas Leshem Shamayim, que o Shulchan Aruch pede da gente trabalhar Hashem 24 horas por dia. Muda todo o nosso frame of mind, cada atitude nossa a gente vira eterno para sempre. E a história que vem é essa daqui, pessoal. Essa eu acho que em 23, 24 anos de shur, a melhor história que eu já escutei na minha vida. Escutei não, li, procurei, e a história é exatamente desta forma. Eu vou mudar talvez algum nome, mas a história é 100% verídica. Só 2 personagens, a gente vai mudar o nome. A história se passa no começo, quando Kuma Medina, quando o Israel começou a ser independente. E a gente sabe que naquele momento em especial, tinha muita pobreza em Israel. As coisas não estavam estabelecidas, governo, etc e tal, muito difícil morar lá. E vou mudar só esse nome. Havia um senhor chamado Yosef Bar Shalom, nome fictício, tinha muita dificuldade financeira. Estava bem apertado. Em vez de sobrar salário no fim do mês, sobrava muito mês no fim do salário. Ele recebeu o 6º filho, nasceu o 6º filho dele, Mabruk. Ele não tinha dinheiro para comprar um berço. E nem se tivesse dinheiro para comprar um berço, não tinha espaço na casa para colocar o berço. Onde a filha teve uma ideia maravilhosa, só para a gente entender a situação, pegou uma caixa de tomate, uma caixa de madeira de tomate, colocou um cobertor em volta, e esse era o novo berço do 6º integrante da família. Uma caixa de tomate, aquelas caixas de madeira, colocou um berço, um cobertorzinho bonitinho, e lá era o novo berço, porque não ocupava nem tanto espaço e não custava nada. Óbvio que essa família agora tinha o Brit Milá, e tem uma mitzvah muito importante de fazer uma seudá, uma refeição logo depois do Brit Milá, e não tinha dinheiro, então eles falaram, a gente vai fazer o Brit Milá na casa do Moel, onde vai fazer circuncisão, e já lá não vai ter nenhuma seudá, não vai ter refeição, não vai ter nada. Quando a esposa do Rav Ovadia Zichron Libraha escutou isso, ela falou com o marido dela, e falou, a gente vai cuidar para que ele tenha uma seudá, uma refeição. Foi para o dono da Makolet, a esposa foi comprar um monte de mantimentos para fazer o Brit Milá, e o dono da Makolet perguntou para o dono da Makolet, da lojinha, se ele queria ajudar no supermercado. E o dono da Makolet, aquela lojinha pequena, mais uma vez, falou, para quem é? Falou, para esse Yosef Bar Shalom, que ele teve o 6º filho. Falou, eles devem muito, muito dinheiro aqui. Se você vai comprar alguma coisa para eles, primeiro paga a dívida deles aqui, depois você leva alguma coisa da loja. Por favor, não quero vender nada para essas pessoas. Ok. Ela volta para casa, conta para o marido dela, Rav Ovadia Yosef, mais uma vez. Rav Ovadia fala para a esposa, por favor, pede, por gentileza, para o dono da Makolet vir conversar comigo. Ok. Rav Ovadia pergunta com sua... Olha, pessoal, olhem que esperteza desse grande homem.
pergunta para o dono da Makolet, como que eles gastam? A conta deles é muito alta? Falou, é muito alto, devem muito, sim. Mas como que eles estão gastando esse dinheiro? Eles compram chocolate, compram coisas? Me conta. O dono da Makolet falou, olha, eu vou puxar aqui as contas, o senhor vai ver. Aí viu que era pão, leite, e poucas vezes tinha queijo. O dono da Makolet falou, então o Rav Ovadia falou, puxa, deve ser que eles estão fazendo o mínimo, eles não estão fazendo luxo, não estão indo para Dubai, não estão indo first class. Não, é só coisa muito simples. Ah, tá bom. E perguntou a Ovadia para esse dono da Makolet qual a maior aquisição que uma pessoa pode ter na vida. O dono da Makolet falou, a maior aquisição que a pessoa pode ter na vida é ter filhos com valores corretos e no caminho da Torá. A Ovadia esticou a mão para esse dono da Makolet e falou o seguinte, deal, vamos fazer um trato aí você. Zera a conta dessa família, Ma'avir al-Midotav, Kol Masecha Lechem Shamayim, faça Lechem Shamayim, que é o estilo de hoje, e eu prometo para você, disse Rav Ovadia, que você vai ter um filho Talmid Chacham. O homem pensou, ok, pegou a conta na frente da Rav Ovadia, rasgou a conta da Makolet. Fizeram Brit Milá, e a vida continuou para os dois lados, o dono da Makolet e a família Bar Shalom. O pai, ele vira depois um Rav em Bat Yam, esse Yosef Bar Shalom, pai daquele bebê, virou um Rav importante em Bat Yam, e 47 anos depois do Brit Milá, a esposa dele, quando o marido já estava estabelecido em Bat Yam, agora Rav, ela teve um sonho. Ela sonhou com o dono da Makolet. E ela lembrou que a gente morava 47 anos atrás em outro bairro e a gente ficou devendo para o dono da Makolet. Então, ela foi para o filho dela, o marido já tinha falecido, foi para o filho dela e falou, olha, procura aonde, por favor, está esse dono da Makolet e vamos quitar nossas contas, porque a gente tem como pagar para ele agora. Então o filho foi procurar, foi naquele bairro onde eles moravam quando era pequeno, não tinha mais nem Makolet, nem nada lá, nem aquela Makolet, nem outra, mudou tudo, reformou tudo. Começou a perguntar de um para o outro, um conhecia, outro não conhecia, até que chegaram na senhora dona da Makolet. O marido, o dono, já tinha falecido, a dona, a esposa do dono, estava lá. Então o filho desse Bar Shalom foi a pedido da mãe dele, mais uma vez teve sonho, para quitar as dívidas do dono da Makolet. Foi para a dona da Makolet, ele entra na casa, ele abre a casa, estava a mãe e um dos filhos, que estava lá visitando ela. Esse filho era um Talmid Chacham muito, muito grande e famoso, em Ramat Shlomo, um dos bairros em Israel. Então a primeira coisa, que o filho desse Yosef Bar Shalom, dono o pai lá que era pobre há 47 anos atrás, falou para a esposa do dono da Makolet, aquela viúva, falou, olha, da onde você tem um filho tão sábio? Eu conheço seu filho, eu não sabia que ele era teu filho. Qual o mérito? A esposa vira para ele e fala, olha, eu não te conheço, mas vou te contar uma história. 47 anos atrás, exatamente, eu nunca vou esquecer, aconteceu uma coisa para a gente que foi tocante. Havia uma família que morava no nosso bairro, e ela devia muito dinheiro, e tinha o Brit Milá. E Rav Ovadia Yosef, o ilustre, chamou a gente na casa dele, e pediu para o meu marido zerar a dívida, e ele prometeu que a gente ia ter um filho Talmid Chacham. E esse é meu filho, no mérito da Brachá do Rav, no mérito que a gente fez Lechem Shamayim, no mérito que a gente foi Ma'avir al-Midotav, que é o shur de hoje. E aquele homem, que ninguém sabia quem ele era, porque ele logo recém tinha entrado na casa, perguntou, e você lembra o nome de quem vocês zeraram a dívida? De quem vocês zeraram a dívida? Fala, claro que eu lembro, nunca mais consegui esquecer, porque eu nunca mais vi ele. Yosef Bar Shalom. Ele começa a chorar. O filho. E a senhora fala para ele, desculpa, mas por que você está chorando? Ele fala, porque eu sou o filho de Yosef Bar Shalom. E eu vim quitar as dívidas do meu pai e da minha mãe. Meu pai falecido e minha mãe que sonhou com vocês. A dona da Makolet, que nem existia mais, a viúva, fala para ele, quitar as dívidas?
Tomara que eu tivesse mais dívidas que fossem pagas como essa, que eu tive um filho maravilhoso com esse meu filho que você está vendo aqui. A história não terminou. 2 dias depois, o filho daquele Yosef Bar Shalom, o filho, estava andando na rua. 2 dias depois ele visitar a viúva e tentar quitar a dívida. Ele está andando na rua e ele vê um papel lá em Israel muito comum, que faleceu a viúva, dona da Makolet. Fala, que sorte, que mina shamayim, que 2 dias antes a gente conseguiu pegar ela. Mas a história ainda não terminou. Como se já não fosse bastante. O filho de Yosef Bar Shalom, só o nome dele e do filho que são fictícios, o Rav Ovadia é verdade. O filho de Yosef Bar Shalom virou Rav em Ramat Shlomo, que é o mesmo bairro que a mãe, viúva, falecida, morava, e o filho Talmid Chacham gigante também morava, e ficou responsável com um posto muito, muito importante de Rabanut lá. E cuidava da tzedakah, cuidava de tudo. Daquele dia em diante, ele, filho de Yosef Bar Shalom, teve o privilégio de sustentar para sempre um dos grandes Talmidei Chachamim de Ramat Shlomo, daquele bairro, filho do dono da Makolet. No fim, quem sustentou quem? Yosef Bar Shalom rasgou, foi uma vira midotá, fez Leshem Shamayim. Teve um filho do Talmidei Chacham. Não é fácil. Eu quero ver sobre os meus direitos. Não. Eu quero fazer Lifnim Mishurat Adim. No fim, o filho dele, que era o Talmid Chacham, mas precisava de uma ajuda financeira. Quem virou o Rav de Ramat Shlomo, entre aspas, por coincidência, foi quem? O filho de Yosef Bar Shalom. Aquele que foi beneficiado com o dono da Makolet, porque teve um brito, uma seudá no Brit Milá, e 3.000 shkalim no lixo, apagados. E para sempre, ele foi sustentado por esse Rav de Ramat Shlomo, que sustentou o filho do dono da Makolet. Não precisamos dizer absolutamente mais nada. O que me resta dizer para todos é uma semana maravilhosa.